Oi, gente. Vai começar outra vez a segunda parte. Acidentes de automóveis e caminhões. Caminhões, automóveis com freios desbalanceado. Tem um programa nos Estados Unidos chama Phantom Work. Ele pega os carros dos fregueses, antes de entregar, ele sai na rua com o mecânico e avisa o mecânico, se segura aí. Ele dá freada brusca. Fez o freio do carro, fez motor, suspensão, ele freia brusco. O Batista era contra. Ele falava para mim, Ulisses, se ele faz isso num carro meu, eu não deixaria. Ele, tá errado, Batista. Você tá errado. Phantom Works está certo. Testa o carro do cliente antes de entregar. Principalmente carro forte, Mustang, Cougar. Tá certo. Nessas freadas, ele avisa o mecânico do lado, se segura. Ele desce e vê as marcas de pneu no chão e entrega o carro para o cliente com freio bom. Porque às vezes você vai dar uma brecada violenta, você puxa para a direita, o carro vai para a esquerda. Porque simplesmente a oficina fez o freio, trocou tudo, mas não fez o teste forte. Eles não fazem isso. Quando o cliente vai fazer na rua, veio Impala na nossa oficina, com a frente toda batida, a frente toda. Era um Impala 61, preto, seminovo. Com a frente toda, quebrou até os coxins do câmbio do carro. Olha que pancada atrás de um caminhão na estrada. Quando eu fui procurar o dono do carro, a família falou, morreram os dois, meu pai e minha mãe. Eles estão descansando no cemitério do Araçá. Não deu tempo. Gastem no carro. Gastem. Gastem. O mecânico, quando fala, troca tudo. Gastem. Os flexíveis, eles ficam velhos. Você faz o freio no carro, não quer gastar, ele não troca o flexível. O flexível dá vazamento, com o tempo ele rompe, mela a roda, né? Então, gastem no automóvel. O mecânico sabe o que faz. O mecânico sabe o que fala. O mecânico sabe, a oficina sabe. Gastem no automóvel. Não tem jeito. Pneus com folga. Os acidentes na rua, pneus com folga excessiva. Volantes com muita folga. Tem volante que dá meia volta. É de folga na caixa de direção. O camarada não põe a caixa nova. Ele nem manda recuperar. Pneus descalibrados, pneu interno de caminhão murcho, entrada errada na curva, eles entram errados nas curvas. Contribui para acidentes. O caminhão entra uma curva muito fechada, a carga força a carroceria. Quando o caminhão entra na reta, ele dá aquele contragolpe. Aí vem o pêndulo. O pêndulo, o que é? O caminhão vai para lá, para cá, para lá e para cá. Vocês não foram orientados, a autoescola não orientou o que vocês fazem quando estoura um pneu traseiro, o que vocês devem fazer quando estoura um pneu dianteiro. Quando estoura o pneu dianteiro, vocês agarram a direção, força e segura. Não fica com a direção só para enfeitar. O pneu dianteiro, vocês segura a força, segura o volante, tenta controlar o bicho e nunca pise no freio. Piora mais ainda. O pneu traseiro, vocês corrigem, o carro vai para lá, dá pequena guinada,
Vocês não brequem forte, vocês nunca brequem, vocês diminuem a velocidade, segura o bicho para ele não fugir lá para o mato e para a pista e acabou. Vai devagar. O que vocês têm que fazer quando estoura o pneu traseiro? O que vocês têm que fazer quando estoura o pneu dianteiro? O pneu dianteiro é mais grave. Segura a direção com força, que ela dá chicotada, nós chamava, ela chicoteia. E outra coisa, nunca vocês ouviram isso aí. Posto de gasolina, nunca vocês ouviram uma coisa dessa. Os caminhões abastecem no posto de gasolina, vocês tomem cuidado, depois do posto tem uma curva. Nessa curva, os caminhoneiros, eles enchem o tanque até a boca. Eles enchem até derramar. Porque viajam, eles pedem para encher até a boca. Muitas vezes, a tampa do gargalo do tanque, ela está folgada. Ela não tem mais pressão. O camarada não comprou uma tampa nova. Então ela entra meia folgada. Ele abastece no posto, enche até a boca, vocês ficam espertos. Porque na primeira curva ele joga óleo diesel pelo gargalo. Então fica tudo no chão. Você chega lá, você patina que nem... Você vira, você tomba. Toma cuidado. Posto de gasolina, tem curva na frente, vocês tomam cuidado. Olha o chão para ver se não está melado. Porque joga óleo pelo gargalo. Enchei até a boca, tampas do gargalo que não foram trocadas nunca, folgas, aquele monte de óleo, a pressão joga óleo pelo gargalo, na primeira curva. Então vocês tomem cuidado. Eu esqueci de falar? Esqueci não, eu vou falar. Uma coisa muito grave em acidente de caminhão e de automóvel. Teve de trator, caminhão e automóvel. Eu vou encerrar. Amortecedores, né? Amortecedores é uma coisa muito grave, né? Quando eu fiz o curso de pilotagem, eu perguntei para o professor de pilotagem: qual é a função do amortecedor? Não precisa perguntar para que serve. Eu sei, para dar estabilidade, amortecedor, mola, suspensão, bandeja, a travessa do carro, segura. Eu queria saber qual é a função do amortecedor. Para que serve, eu sei. Ele me respondeu, Marazzi, Expedito Marazzi. A função do amortecedor é jogar o carro para cima quando ele cai no buraco. Caiu no buraco, brum, o amortecedor joga o carro para cima. E é exatamente, meu pai tinha oficina de amortecedor, ele testava com pressão, para cima e para baixo, para entregar. Abria, meu pai, os amortecedores eram importados, meu pai bolou uma rosca, ele abriu uma rosca e começou a recuperar os amortecedores importados. Por isso que ele ganhou dinheiro, ele e o Rogério, da Lapa. O Rogério tinha oficina de amortecedor na Lapa, eram duas oficinas de nome, a do meu pai, Automecânica Portela, e o Rogério da Lapa. O Rogério da Lapa, sabe como ele morreu? Infeliz, coitado, infeliz. Um sábado, fechou a oficina, a filha dele fechou a oficina, e ele foi embora, né? Filha, até segunda, hein? Tchau, bom domingo, papapá. A filha falou, pai, vai de carro. Não, que carro nada, que enche o saco. Às vezes você não quer ver carro na frente. Não fale em automóvel para mim, pelo amor de Deus. Às vezes, não é mole. Tem hora que satura. Tudo satura. A filha falou para ele, pai, vai de carro, eu preciso segunda-feira, eu preciso de espaço aí segunda-feira. Ah, que carro nada, filha. Eu falei, ele foi de ônibus. Sabe o que aconteceu, gente? Ele desceu do ônibus. O ônibus matou ele. Às vezes o motorista não vê. Quantas vezes eu fiz isso na voluntário? Eu falei, puta merda, eu lembrei do Rogério. Você atravessa, desce do ônibus pela porta da frente e passa na frente do ônibus. Não pode, tem que dar um espaço, o motorista não te vê. E ele, coitado, o ônibus passou em cima dele. O Rogério foi um grande amigo. Então vocês tomem cuidado. O automóvel não brinca. Gasta em automóvel. Gasta. O mecânico sabe o que fala.
Ele vive disso. O pizzaiolo conhece a pizza. Não vai dar lição de moral num pizzaiolo, num açougueiro. Não vai, um alfaiate, num engenheiro. Ninguém dá lição de moral. E ele constrói esses monstros. O automóvel é a mesma coisa. O mecânico, ele está acostumado. A oficina está acostumada. Ela sabe. Não, precisa trocar. Isso, não, só faz o banco. Só faz o freio dianteiro. Só faz o... É sempre assim. Não, o traseiro depois eu faço e levo o carro para uma corretiva, mas nem ferro velho perde valor, às vezes mata uma família, às vezes não, sempre. A oficina sabe o que fala, eles mexem com isso, eles vivem disso, eles sabem. Não, precisa fazer o freio completo, precisa trocar todos os flexíveis, olha como está esse flexível aqui, está esfarelando. Ele, não, deixa o flexível, tá bom, troca só as pastilhas, e depois gasta num caixão de defunto, numa coroa de flores, no enterro, gasta aí, entendeu? Que não é fácil. Pedreiro, para enterrar, tem que dar dinheiro, né? Uma vez, falando em dinheiro, eu cremo, né? Minha esposa foi cremada, minha mãe foi cremada, né? Eu faço cremação. Então, um coronel Pelegrina, morreu o segundo filho dele, coitado. O Coronel Pelegrino era um grande amigo meu, ele comandou o Andraus e o Joelma. Coronel Oswaldo Pelegrino, ele faleceu agora, faz 2 meses. Pneumonia. Velho precisa tomar cuidado com isso, pneumonia. Então, estava enterrando o segundo filho dele. Olha o que aconteceu. Estava enterrando o segundo filho dele. Ele tinha um coronel lá de pé, o pai estava lá no salão. E o coveiro falou para ele, eu vou ter que quebrar o caixão. Aí o coronel falou, ele não vai entrar, certo? Custa R$500. O coronel falou, vai que eu pago. Deu os R$500 para ele, né? E foi lá no salão onde ficam os corpos. Tá, o coronel estava tomando um café, o amigo dele, coronel também, falou para ele, Peregrina, eu dei 500 pau lá, ele vai quebrar o caixão. O coronel falou assim, quê? O meu outro filho era mais forte. O primeiro era mais forte, não quebrou? Esse aí é miúdo, quer dizer, é propina, né? Segunda-feira estava rota lá, viu? Segunda-feira estava rota lá no cemitério. Foi procurar o coveiro, ele estava enterrando uma outra família. A rota nem licença pediu para a família, viu? Pôs a mão na roupa dele, puxou e levou. Safados, né? Nem isso eles respeitam. Nem isso eles respeitam. Foi preso. Foi preso. Então, automóvel não é brincadeira, eu falo, não é brincadeira. Levou o carro numa oficina, manda fazer uma revisão. Não manda fazer o que o carro mostrou, porque o automóvel não fala. Mas ele mostra que está falhando. O que eu não acabei de falar, né? Um trator passou em cima de 2, 3 carros. Não, por quê? Um trator, carros, caminhões, gravíssimo, por falha de manutenção, o motor morre. O motor morre, para de funcionar. O motor morre, vai, fala, o motor morre. Teve caso aí que o trator passou em cima de 3, 4 carros, esmagou 15 pessoas. O trator morre, e é comum, porque não tem manutenção, o motor morre. E aconteceu em estrada, porque eu admiro os caminhoneiros. Eu aprendi muito com caminhoneiro. Eles me ensinaram muito, os caminhoneiros, né? Eu tiro o chapéu, eu faço assim, né? Eles entendem, eles fazem assim com a cabeça. Eles entendem o recado, né? São muito inteligentes os caminhoneiros e não são valorizados. Vocês têm que respeitar um caminhoneiro. Não vai brigar com ele, não vai xingar ele. Não vai na Dutra uma vez, um bonitinho xingava um motorista num caminhão, né? Na Dutra, eu peguei, parei o carro e falei, amigo, não faz isso, não xingando ele nome feio. O cara me abre a porta do caminhão,
me desce com uma puta de uma barra de ferro. O outro saiu correndo, depois... não brinca com um caminhoneiro. Eles me ensinaram aonde se come bem, porque eles estão acostumados. Eles me ensinaram onde tem um lugar bom para comer. Caminhoneiro, eles têm um código entre eles. Eles têm um código de caminhão para caminhão. E eles tocam o código da buzina de perigo. Eles avisam por sinais. Tem fiscalização à frente, o cara tira o pé de um para outro, que ele passou pela então ele avisa o colega. Eles são muito inteligentes, os caminhoneiros. Muitos deles não têm escola, mas eles têm inteligência, eles têm vivência de rua, né? Dá um sinal de um para outro, e tem caminhoneiro que, sem fazer nada de madrugada, é bom para a cabeça dele. Sabe o que ele faz? Ele acende o farol e dá toque de buzina para o outro caminhoneiro, para ver se ele está dormindo. Quero ver se ele está acordado. O cara responde. Se não respondeu, está dormindo no volante. Talvez essas buzinas acordam o camarada, porque coitados, né? Às vezes, eles dormem no volante. Eu conheci muitos casos, caminhão espedaçado, o motorista dormiu no volante. Eu tenho cada caso, eu tenho muitas coisas para falar. Dos 50 anos de rua, é muitas coisas para falar, né? Então, a gente vai devagar. Então, os caminhoneiros me ensinaram muita coisa, né? Uma vez tinha um caminhão, eu estava na Sabesp, eu trabalhava na Sabesp, eu estava almoçando num restaurante bom, que eu contra filé com fritas, né? Eles sabem. E na mesa do lado tinha um caminhoneiro, né? Era de uma carreta, eu vi ele encostar a carreta, né? Pelo vidro eu vi, né? E na mesa dele tinha um pãozinho e um copo d'água, né? Eu peguei e falei para ele, ô colega, você vai almoçar isso aí? Ele falou para mim, se eu almoçar, ele falou, se eu almoçar, eu não tenho dinheiro para arrumar o pneu. Vem aqui, senta aqui. Senta aqui. Sentou na minha mesa. A gente se conhecia, nós trocamos telefone, carreteiro com Sabesp, né? Nós trocamos telefone, tudo. Olha o que aconteceu. Eu falei para ele, vem aqui, traz um comercial, traz um contrafilé com frito. Aí ele falou, não, seu colega, não. Um comercial. Eu falei, não, traz um contrafilé com frita para ele. Ele falou para mim, se eu almoçar, não tenho dinheiro para arrumar o pneu. Na segunda-feira, eu estou na Sabesp, a secretária falou, Ulisses, telefone. Alô, o senhor é o Ulisses? O senhor é o Ulisses Portela? Eu falei, sou. Porque nós tínhamos trocado telefone, nome, né? O senhor é o Ulisses Portela? Sou, eu sou. Oh, muito obrigado pelo que o senhor fez com meu irmão. Ele falou, muito obrigado pelo que o senhor fez com meu irmão. Viu? Eu agradeço. Eu estou dando uma canseira para ele. Eu estou dando uma canseira que ele não soube dar valor a uma esposa, ele não soube dar valor a um casamento, ele não soube dar valor a uma casa, que era minha, ele morava de graça, mas não soube dar valor. Que essa droga aí? Sempre droga para ele, viu? Essa droga de comida outra vez, né? Ele falou, eu estou dando uma canseira, eu tenho 18 caminhão de transporte, eu estou dando uma canseira para ele aprender o que é a vida. Por isso que ele falou isso para o senhor. Se eu almoçar, não tenho dinheiro para consertar o pneu. Eu estou dando uma canseira para ele aprender o que é a vida. Muito obrigado pelo que o senhor fez, viu? E mandou um presente caro para mim nessa Sabesp, né? Ulisses, desce na portaria, vai. Um presente caro, viu como é a vida? Eu não tenho dinheiro para consertar, coitado, né? O irmão estava dando uma canseira para ele aprender o que é a vida. Bom fim de semana para nós, gente. Um abraço.